Fala galera, hoje é dia de O Retorno do Superman. É uma história da DC, continuação direta da morte do Superman. Esse encadernado da Panini vem como sendo a parte 2 da morte do Superman, mas na verdade a história contada aqui é toda a saga do retorno do Superman. Para você entender essa história, você tem que ter lido a parte 1 ou assistido meu vídeo contando ela. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo. Depois de assistir, você pode continuar esse vídeo aqui. Agora, se você já assistiu, então, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa exatamente aonde parou a anterior, mostrando que os 4 novos Superman estão à solta pela cidade, mas eles são completamente diferentes do original na forma de agir. O último filho de Krypton, o da viseira, é bastante violento. Ele chegou a matar um estuprador em vez de prender ele e de quebrar completamente as mãos e braços de um ladrão. E para vocês terem noção, o Guy Gardner, que é um dos heróis mais cuzões que tem, que adora violência, que nunca gostou do verdadeiro Superman, ele acaba adorando esse novo pela forma que ele age. Mas com o decorrer da história, ele começa a tentar perceber que o que ele faz é muito extremo e talvez não seja o jeito certo de agir. O Aço é o mais honrado, que realmente quer fazer o bem. Ele quer acabar com o tráfico de armas na cidade, que é feito por uma mulher de codinome Coelha Branca, que é uma ex-amante dele, que roubou os planos de algumas armas que o John Henry Irons ele construiu, e ela tá usando isso para vender no submundo do crime. Ele é o único que não diz que ele é o Superman, mas depois dele ter sido salvo pelo verdadeiro, agora ele quer honrar o símbolo. O Superboy, que odeia ser chamado de Superboy, ele diz ser o clone do Superman feito pela Cadmus. Ele é extremamente irresponsável, é um adolescente e, como todo adolescente, ele sempre está se metendo em problema e sempre fazendo merda. Ele chega a firmar um contrato com uma rede de TV, a SGT, para que os direitos de imagem dele sejam transmitidos só por eles, entrevistas exclusivas e esse tipo de coisa. Mas ele tem um bom coração, ele não é violento ou mau. O único problema dele mesmo é a irresponsabilidade de adolescente, mas com o tempo ele acaba aprendendo isso. Então durante a história a gente vai vendo um crescimento na personalidade dele, mas sempre com piadinhas ou alguma tiradinha, independente da situação, bem no estilo do Homem-Aranha. O Super Cyborg, ele acabou salvando a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos de um ataque terrorista, o que levou o presidente a considerar que aquele era o mais apto do Superman e considerar ele como o oficial. O Lex Luthor II tenta conseguir os direitos de imagem do Aço, mas ele não consegue. Então ele trama contra ele usando a Coelha Branca, mas o Aço consegue sair são e salvo. A Supergirl, sempre que pode, tenta ajudar o Superboy, principalmente a lutar contra ameaças na cidade, mas a maior parte das vezes ela é impedida de ir pelo Lex. Enquanto isso, na fortaleza do Superman, na Antártida, existe uma matriz kryptoniana de regeneração que se quebra, revelando uma pessoa que sai dali, com o rosto do Superman e uma roupa preta, mas a gente ainda não entende quem seria esse cara. Esse cara fica sabendo pelos robôs da fortaleza tudo o que aconteceu esse tempo todo e sobre os 4 novos Superman. Ele entra num traje de recuperação kryptoniano e pelo mar ele começa a se dirigir para Metrópolis. Mas a parte principal é que enquanto tudo isso está acontecendo na Terra, pelo espaço começa a surgir aos poucos uma nave que vem se aproximando. E essa nave acaba chegando na Terra, em cima da cidade de Coast City, a cidade natal do Hal Jordan, o Lanterna Verde. Com essa nova ameaça, os 4 Superman começam a ir lá para tentar investigar o que está acontecendo. A nave começa a jogar uns globos para a cidade, que acaba destruindo muita coisa ali só com um impacto mesmo. O último filho e o Cyborg são os primeiros a chegar e se encontram ali. Enquanto o último filho tenta entender o que está acontecendo, do nada ele acaba sendo apunhalado pelas costas pelo Cyborg.
Esses globos são bombas que acabam explodindo todas juntas, devastando de uma só vez a cidade de Coast City por completo, dizimando a cidade do mapa, matando mais de 7 milhões de habitantes que viviam ali. O impacto da bomba e os golpes que o Cyborg deu no último filho fez com que ele perdesse a forma física praticamente e entrasse num modo de força espectral enquanto ele se dirige para a fortaleza na Antártida para tentar se recuperar. A nave libera o que eles chamam de sementes, que acabam criando de uma só vez ali nos escombros de Coast City uma cidade motor, que é praticamente um motor gigante e que pela poeira que a devastação da cidade criou, ninguém de fora consegue ver. E com isso, o Cyborg se comunica com a Casa Branca dizendo que quem fez o ataque foi o último filho e que ele fugiu, que ele seria o inimigo, sendo que é revelado pra gente que na verdade foi o Cyborg o traidor, né? Inclusive tem alguns sobreviventes da explosão por ali que o Cyborg acaba matando também. É mostrado que dentro da nave alienígena é o Mongul quem está no comando do ataque, sendo que ele faz referência ao Cyborg como sendo o seu líder. O Cyborg também engana o Superboy, dizendo que o culpado era o último filho e leva ele junto para os escombros para procurar o tal inimigo, mas o Cyborg se mostra como um traidor e ataca o Superboy, levando ele preso para dentro da cidade motor. E eles acabam revelando os planos deles, que é fazer em Metrópolis o mesmo que eles fizeram em Coast City. A intenção de criar as duas cidades motor é para destruir a Terra como vingança por tudo que o Superman já fez pro Cyborg e pro Mongul. A gente ainda não sabe o que o Superman fez pro Cyborg, mas a gente vai saber logo logo. O Cyborg consegue enganar toda a Liga da Justiça falando que o último filho fugiu pro espaço, e por consequência todos eles acabam indo pra lá procurar ele, já que ninguém desconfia dele. Desse jeito toda a Liga acaba saindo da Terra, evitando que eles atrapalhem o seu plano. Enquanto isso, o último filho chega na fortaleza todo detonado, quase morto, e vê a matriz de recuperação aberta, que ali ele mantinha a fonte de energia dele, e percebe também que um traje de recuperação sumiu. Ele pede ajuda ali para os robôs da fortaleza para se recuperar, e nessa hora a gente entende quem é o último filho de Krypton. Na verdade, o nome real dele é Erradicador. Ele é uma máquina construída há muito tempo atrás que foi utilizada em Krypton e reprogramada para preservar a cultura e a vida de Krypton. Na verdade, ele já foi um inimigo do Superman, porque ele queria transformar a Terra numa nova Krypton, e já foi derrotado por ele algumas vezes. Depois da morte do Superman, a essência dele seguiu para Metrópolis e usou parte do túmulo do Superman para gerar um corpo para si. Além disso, ele roubou o corpo do Superman e colocou na matriz de regeneração, onde ele absorvia a essência dele para se manter como Superman. Mas acontece que usando a essência do corpo do verdadeiro Superman, ele realmente acreditou que ele era o verdadeiro. Ele passou a entender como a cabeça dele funcionava. E guarda essa última informação aí que ela vai ser útil daqui a pouco. Na nave do Mongul, o Superboy consegue fugir da sua prisão e parte rumo à Metrópolis para contar aos outros sobre o plano do Cyborg. Ele acaba encontrando o Aço, a Lois Lane e a Supergirl para contar o que o Cyborg está tramando. Só que nessa hora, a armadura kryptoniana sai do mar em direção à Metrópolis e eles, achando que aquilo era uma armação do Mongul, eles atacam a armadura. Quando de repente, de dentro dela sai o verdadeiro Superman, com o cabelo comprido e um uniforme preto com um S prateado no peito. Um visual bem diferente daquele que todo mundo estava acostumado, né? Lembra que o Erradicador tinha colocado ele na matriz de recuperação? Foi por isso que a última gotinha de vida que tinha sobrado nele acabou ressuscitando o Superman. O Superman de uniforme preto, ele tenta provar para as pessoas ali que ele é o verdadeiro herói, principalmente para Lois. Nessa hora a gente fica sabendo também a verdadeira história de quem é o Super Cyborg. Ele seria na verdade Hank Henshaw, um astronauta que teve a sua nave destruída por radiação. Ele ganhou o poder de dominar máquinas
de passar a sua consciência para elas, mas depois a radiação acabou matando ele. O Superman deduziu que ele tinha morrido mesmo, mas não foi bem assim que aconteceu. A consciência dele tinha sido transferida para um computador. Ele se remontou como uma máquina, mas o problema é que esse novo Hank teria comprometido toda a rede de comunicações da Terra. Com isso, ele transferiu a sua essência para a câmera matriz que pariu o Superman. Enquanto na Terra a nave do Superman tinha pousado, essa câmera tinha ficado para trás na órbita no espaço. O Superman até tentou impedir, mas ele não conseguiu. Dentro da matriz, ele viajou pelo espaço acumulando conhecimento kryptoniano e pousou num planeta dominado pelo Mongul. Mas ele foi capaz de derrotar o Mongul, fazendo dele o seu escravo. Logo depois, o Hank usou o código genético do Superman, que ele conseguiu ali na câmera, para se tornar o Super Cyborg. E ele culpou o Superman por ele ter tido que deixar o planeta Terra. Com isso, ele assumiu a identidade dele para fazer o universo inteiro culpar o Superman pela destruição da Terra que ele estava planejando em fazer. Enquanto isso, apesar da desconfiança de todo mundo, o Superboy, o Aço e o Superman, eles vão para Coast City com o intuito de impedir os planos do Cyborg e do Mongul. Eles chegam na Cidade Motor e, como desespero, o Mongul antecipa o ataque a Metrópolis e lança um míssil, mas o Superboy consegue chegar a tempo e impedir a destruição da cidade. Como o verdadeiro Superman ainda está extremamente fraco, ele nem sequer tem os seus poderes, ele não consegue voar, por exemplo, mas no meio das batalhas, na Cidade Motor, ele usa algumas armas contra os robôs e é revelado também que a Supergirl estava ali o tempo todo do lado dele, invisível, já que desde que ele apareceu, ela sentiu que aquele realmente era o verdadeiro Superman e decidiu ajudar da forma que ela não fosse vista pelos inimigos. Enquanto isso, o Erradicador ele consegue se recuperar na fortaleza e parte para Coast City. O Mongul tá vendo que os planos do Cyborg estão sendo destruídos, já que a ideia era criar as duas cidades motor para destruir o planeta, mas só com uma eles ainda são capazes de fazer a Terra deslocar a sua órbita. Então o Mongul ele tenta ativar a cidade motor e o Superman ainda sem poderes, ele tenta enfrentar o Mongul, enquanto o Aço vai para o encontro do Cyborg. E numa luta bem complicada, o Aço se sacrifica tentando destruir a cidade motor e o Cyborg, para evitar o deslocamento da órbita da Terra, e ele consegue. O Superman apanha bastante do Mongul, até que em certo momento o Lanterna Verde estava voltando para a Terra, e ele vê do espaço que a cidade dele não existe mais. E isso acaba com ele, ele vai para lá tentar encontrar quem fez isso e encontra o Mongul. Ele diz que não vai perdoar o Mongul pelo que ele fez em Coast City e começa uma luta onde o Lanterna Verde com muito custo sai vitorioso. O Superman aproveita essa luta para ir com a Supergirl até o encontro do Cyborg. Do lado de fora da cidade motor chega o Erradicador que encontra o Superboy voltando de salvar Metrópolis do míssil. E eles entram e encontram o resto do pessoal. Inclusive nessa hora a gente vê o Aço também saindo do meio dos motores, tudo destruído, mas ainda vivo. Eles se juntam para tentar derrotar o Cyborg, mas ele consegue fugir para o centro de comando da cidade motor, aonde ficam trancados ali o Superman e o Erradicador. O problema é que o combustível para esse motor é uma pedra de kryptonita gigante. Então começa o confronto dos dois, do Superman e do Erradicador contra o Cyborg. E num último ataque do Cyborg em cima do Superman, o Erradicador ele acaba se jogando na frente, já que ele é um sistema configurado para preservar a vida kryptoniana, né? Essa rajada de kryptonita que passou pelo corpo do Erradicador, a essência dele foi transformada em energia solar, o que fez com que, quando afetou o Superman, ele recuperou todos os seus poderes. E com isso, agora sim ele consegue derrotar e destroçar o Cyborg. Depois de tudo resolvido, a Supergirl consegue usar os seus poderes telecinéticos para transformar a roupa preta e toda destruída do Superman no seu clássico uniforme.
definindo ele finalmente como o verdadeiro e único Superman. Finalmente, o Superman volta para Metrópolis e encontra a Lois Lane, e com a ajuda da Supergirl se transformando em Clark Kent, é mostrado em rede nacional como se o Superman estivesse salvando Clark dos escombros da luta contra o Apocalipse, como se ele tivesse ficado lá durante todo esse tempo, e desse jeito, tudo voltando ao normal e em paz. E é desse jeito que acaba a história. Na minha opinião, o marco dessa história é gigantesco, talvez um pouco menor do que o da morte, mas mesmo assim é gigantesco. O mistério de entender o que está acontecendo, como o Superman volta, ou quem são aqueles 4 Superman, é muito interessante. Isso é bem legal de acompanhar, e eu imagino que para a época deve ter sido alguma coisa muito mais intensa. Mostra como o Superman é importante para a vida das pessoas, não só para os quadrinhos, mas para o nosso próprio mundo, pelo ícone que ele representa. A história é boa, mas como tem vários artistas diferentes, em alguns momentos a arte é boa, em outros não. Mas hoje em dia, eu diria que é meio maçante ler isso daqui. Tem tramas no meio que você não tá interessado em saber. Eu quero entender o que aconteceu com o Superman, e eles ficam desenvolvendo outras subtramas meio chatas que acabam te cansando na hora da leitura. Depois do retorno, as vendas dos quadrinhos do Superman estabilizaram em um patamar aceitável. O casamento com a Lois Lane, que tinha sido planejado e cancelado, finalmente aconteceu junto com o evento na série de TV, o que divulgou ainda mais o herói para pessoas que tinham perdido o interesse nele. Uma das consequências dessa história aconteceu alguns meses depois. A destruição de Coal City levou o Hal Jordan para loucura, o que acabou levando ele a se tornar o vilão Parallax. Vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato online. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela. Dá uma passada lá para você ver camisetas e outros produtos exclusivos. E agora com o cupom de 5% de desconto do Nerd All Stars. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever. Clica no sininho das notificações. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais. Ah, e agora eu criei um Twitter também, olha só. Me segue lá também. Muito obrigado, valeu e até mais.